Aleluia, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Acredito que todos aqui já nos conhecem, né? Mas se tiver alguém que não nos conhece, como a minha esposa evangelista Raul já disse, né? Eu sou a missionária Selma e nós fazemos parte da Igreja Evangélica A Palavra de Vida do Pastor Ronaldo. Louvado seja Deus, já tinha um tempinho que a gente tinha vindo aqui, mas tudo é no tempo do Senhor, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente até marca, até planeja, mas não dá certo, porque não é o tempo de Deus. Quando dá certo, é que Deus permite. Louvado seja Deus. O pastor Júnior até me fez uns 2 convites, mas aí eu estava já agendada e aí não tive como vir. Mas também não é porque não era ainda o tempo do Senhor. Peço que a igreja, aproveitando que já se encontra de pé, abra as suas Bíblias no livro de Esther. Nós iremos estar lendo um pouquinho do capítulo 4 e um pouquinho do capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esther capítulo 4, versículo 16, e depois nós iremos para o capítulo 6. É culto de avivamento, não se preocupe que Deus irá falar também sobre avivamento nesta palavra. A palavra do Senhor, igreja, ela se renova a cada dia e ele fala de várias formas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Esther, capítulo 4, vamos estar lendo o versículo 16 que diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Louvado seja Deus. O versículo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se lera diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procurara pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu, aleluia, por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Louvado seja Deus. Até a igreja, de acordo, nós vamos lendo mais um pouco. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, no capítulo 1, onde inicia a história de Esther, a Bíblia vai nos dizer que o rei Assuero, ele faz ali uma festa e ele chama ali os seus amigos, príncipe e vários outros convidados. E essa festa, segundo alguns historiadores, durou mais ou menos 81 dias. E ali a Bíblia diz que em um certo momento, quando o rei já estava alegre pelo vinho, ele manda os seus eunucos chamar a rainha Vaste para que ele viesse mostrar a sua beleza para os seus convidados. Aleluia, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que ela era muito bela, ela era muito linda. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então a ordem que trouxesse a rainha Vaste com a sua coroa real para exibi-lo diante dos seus convidados. Porém a rainha, ela não atende o pedido do rei, ela não vai, louvado seja Deus, até encontro do rei. Então o rei fica furioso
Esther, louvado seja Deus, a qual se chamava Hadassah, louvado seja Deus. Hadassah, ela foi ali, aleluia, junto com aquelas moças, louvado seja Deus, sem que ela soubesse. Deus estava planejando tudo, Deus estava por trás de toda aquela situação. Louvado seja Deus, Deus já havia planejado colocar ela, aleluia, em uma posição de destaque, porque iria usar ela naquela posição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que já começa a me chamar a atenção é que a Bíblia nos diz que essas moças se prepararam durante um ano para entrar na presença do rei. E muitas das vezes nós queremos entrar na presença do Rei dos Reis de qualquer maneira, de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Aí muitas das vezes se diz, domingo é culto de Santa Ceia, faça um jejum, faça uma consagração. Ninguém quer jejuar, ninguém quer orar, ninguém quer se santificar, quer vir para a casa do Senhor de qualquer maneira, quer vir para a casa do Pai de qualquer jeito, no abraço. Aí entra e sai pior do que geladeira, não sente nada, não dá glória, não dá um aleluia, ainda reclama dos líderes, reclama de quem pregou, reclama de quem louvou, reclama dos pastores. Mas o pastor não está orando, mas a igreja está fria. Ei, muitas das vezes a frieza não está no pastor, não está no líder, não está quem está na frente, não está na igreja, mas está em nós mesmos, porque Deus muitas das vezes está nos falando para nos preparar, e nós estamos acomodados, não tiramos um momento de oração, não tiramos um momento de jejum, não tiramos um momento de intimidade com Deus, não tiramos um momento para subir no monte, não tiramos um momento para descer a casa do além nessa madrugada. Nós vimos muitas das vezes para a casa de Deus de qualquer jeito. Eu costumo dizer, igreja, que a gente não tem que vir para a casa de Deus para sentir a presença. A gente já tem que sair das nossas casas com a presença. Quando o crente ele se prepara, ela abraço, aí chama na ração, para entrar na presença do rei. O crente já sai de casa cheio da presença. Quando ele chega na igreja, aquele que está do lado dele, ele pode estar frio pior do que geladeira, mas ele vai ter que ser impactado com o poder de Deus na tua vida. Mas é preciso se encher, aleluia, se preparar em casa para vir para a casa do Pai, aleluia, e entrar na presença do Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que essa palavra me chama a atenção é que assim como aquelas virgens estavam se preparando durante um ano para entrar na presença de um rei carnal, mortal, falho, louvado seja Deus, em vocês estão nos preparando para entrar na presença do Rei dos Reis. Ei, muito em breve Jesus virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja, aleluia, a sua noiva, a qual é eu e você. Mas para que ele venha ao meu e ao teu encontro, é necessário estarmos preparados. Ai, é necessário estar com as vestes limpas, com as vestes brancas. É necessário ter azeite, como aquelas 5 virgens prudentes. É necessário que o meu e o teu nome seja encontrado escrito no livro da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Quer ter esse encontro com o Rei da Glória? Então começa a se preparar. A missionária já estou me preparando, então continue se preparando. Aí eu já ore mais, eu jejue mais, eu leio a Bíblia, leia mais, eu subo no monte, subo mais, eu oro de madrugada, ore mais. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto o Senhor está falando comigo, contigo, para se preparar para a volta dele, Satanás ele está levando de montões para o inferno. O que tem de almas que estão no inferno, aleluia, porque não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Satanás não está brincando, isso é Satanás, igreja. Muitas das
crente, independente de placa de igreja. Mas muitas das vezes os crentes estão brincando de ser crente. Um dia é crente, outro dia não é. Passa metade do ano na igreja, chega São João, vai pro mundo, passou a festa mundana, volta pra igreja. Aí depois vem o carnaval, volta pro mundo e não sabe o que quer da vida. Mas Jesus está falando, é tempo de se preparar, é tempo de santidade, é tempo de renúncia. Eu estou voltando para buscar a minha noiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que entre aquelas moças virgens, aleluia, estava ali Esther, chamada Radassa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Radassa, igreja, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, ela significa morta, é uma flor rara. Louvado seja Deus, nada, louvado seja Deus, mais em deserto. Agora imagine que entre tantas moças havia ali uma moça única, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor havia separado. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o rei se agradou e amou, aleluia, Esther imediatamente, e ele colocou sobre a sua cabeça, aleluia, a coroa real, fazendo dela a sua nova rainha. Louvado seja Deus. Quem sabe a princípio Esther não entendeu o porquê que ela estava naquela posição. Uma judia, posso imaginar, pobre, sim, porque o seu primo Mardoqueu, a quem havia criado, ele estava constantemente ali, estava ali na porta do rei. Se ele estava na porta do rei, ele era alguém de classe baixa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Além do mais, os judeus, por muitos, era rejeitado naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sabe a raiz mesmo sem entender, ela estava ali orando e confiando a sua vida nas mãos do Senhor. Mas ainda que a Esther não soubesse, o seu primo Mardoqueu, ele já estava, aleluia, começando a entender o mistério de Deus. A Bíblia nos diz que ele, aleluia, direcionou, falou com Esther para que ela não falasse a sua origem para ninguém, que ela não revelasse que ela era uma judia, que ela não revelasse o seu verdadeiro nome. Por isso ela chega ali com o nome de Esther. Louvado seja Deus. Ei, para alguém saber que é você, homem e mulher de Deus, não precisa colocar uma placa na testa dizendo: eu sou crente, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Para alguém ver que você, aleluia, que é você, é alguém que busca, alguém que tem a presença. Não precisa sair abrindo a boca: olha, eu oro, eu busco, eu prego, eu faço, eu isso, eu aquilo. Não precisa você abrir a boca para fazer propaganda do nosso nome para ninguém. Sabe por quê? O próprio Espírito Santo é quem testifica quem é você. Aleluia! O verdadeiro crente que tem vida no altar, que busca a presença, ele carrega sobre a sua vida, sobre a sua face, o brilho do Espírito Santo de Deus. E basta alguém olhar e vai dizer: ali tem uma crente, ali tem um crente, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Não precisa abrir a boca, é o Espírito Santo que mostra quem é você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz, igreja, que Mardoqueu, ele descobre ali que alguém havia arquitetado para tirar a vida do rei Assuero. E ele vai dar um jeito de contar para Esther. E Esther então fala com o rei Assuero em nome de Mardoqueu. Mas o que eu acho bonito e interessante aprendermos
Jesus Cristo. Mas Mardoqueu olhava Amã como um qualquer. Ele não se prostrava diante de ninguém, somente perante o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Amã, ele fica furioso por causa disso. Ele toma ódio, não só de, aleluia, de Mardoqueu, mas de todos os judeus. Louvado seja Deus. E por isso ele faz aquela trama para matar, para acabar com todos os judeus. Mas o interessante, igreja, é que em toda história bíblica nós vamos ver o povo tentando acabar com o povo de Deus, mas sempre o Senhor está prevalecendo. Ei, não é diferente nem na tua vida. Satanás pode até estar arquitetando contra ti, ele pode até estar tramando acabar com o teu ministério, acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida, mas não se preocupa, porque o general de guerra, ele está preparado para vencer, aleluia, esta batalha por ti. Ele está preparado para ir à tua frente e mostrar que você tem dono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, louvado seja Deus, que aleluia, que Mardoqueu, ele descobre aquela trama. Louvado seja Deus. E ele agora, ele vai à porta do palácio vestido de pano de saco e cinza, se humilhando. Louvado seja Deus. Ali ele vai não para se humilhar diante do homem, mas perante o Senhor. Louvado seja Deus. E porque ele entendia que o Senhor havia colocado Esther naquela posição com um propósito. Louvado seja Deus. E ali a rainha Esther, aleluia, sabendo que o seu primo estava ali naquela situação, ela manda roupas para ele, mas ele não aceita. Então fica aquela, aleluia, aquela conversa, os eunucos trazendo a conversa de um, levando para o outro e vice-versa, até que ela descobre o que estava acontecendo. E ali, aleluia, o louvado Deus, Mardoqueu fala com ela para interceder diante do rei pelo seu povo. Mas ela disse que ela já tinha mais de 30 dias que não era chamada à presença do rei. E mesmo ela na sua posição, mesmo ela sendo a rainha, ela não poderia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada, porque ela já sabia que o destino era a morte. Louvado seja Deus. Mas aleluia, ele diz para ela que ela não pensasse que ela iria ser livre, louvado seja Deus, de morrer só por causa da sua posição, só por estar no palácio. Quando eles descobrissem a sua origem judia, ela também iria morrer, e que ela, aleluia, havia sido colocada ali com esse propósito. Aleluia. Aí agora me chama a atenção. Ela diz, aonde nós lemos, louvado seja Deus, versículo 16: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem, aleluia, nem de dia nem de noite, eu e as minhas forças também, assim jejuaremos, e assim nem ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que a rainha está nos ensinando? Em meio ao desespero, em meio às tribulações, em meio aos levantes, em meio à dor, em meio à dificuldade, aleluia, não vai bater boca com álcool, não vai tomar
Egito. A Bíblia diz que a rainha Esther manda reunir os judeus para jejuar durante 3 dias e 3 noites. Aqui eu vejo o avivamento de Deus no meio daquele povo. Quem sabe aquele povo, enquanto estava tudo bem, enquanto não tinha nenhuma ameaça, aleluia, estava todo mundo acomodado, tranquilo, de braços cruzados. Quem sabe tinha muitos deles que nem sequer oravam mais, nem sequer liam as escrituras, nem sequer buscavam pelo Pai. Quem sabe muitos deles haviam até se esquecido as suas verdadeiras origens. Louvado seja Deus. Mas agora, quando eles veem a sua vida por um fio, agora eu posso contemplar aquele povo que estava de braços cruzados, todo mundo agora prostrado, de joelho, orando, jejuando, buscando, aleluia, pedindo livramento ao Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Porque agora aquele povo entende que, aleluia, o livramento não dependia somente de Esther, não dependia somente do ressoeiro, mas da vontade do Pai, Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo muito nas igrejas, quando se fala em avivamento, o povo glorifica. Mas entenda, antes do avivamento vem o aperto, antes do avivamento vem a luta, antes do avivamento vem a prova. Louvado seja Deus. Mas eu não quero esse avivamento. Mas não é você que quer Deus. Quando Deus vê que o seu povo está morto, quando Deus vê que o seu povo está disperso, quando Deus vê que o seu povo está acomodado, quando Deus vê que o seu povo está distante dele, Ele traz o avivamento. E se for preciso apertar para avivar a sua igreja, Ele aperta. Ele prefere te ferir do que te perder. É melhor passar pela prova com Jesus e ir para o céu do que passar na ambulância e ir para o inferno. Não sou eu que diz, é a palavra. Só tem 2 caminhos, céu e inferno. Mateus capítulo 7, aleluia, versículo 13 e 14. Só tem um caminho estreito, aleluia, a qual conduz ao Pai, e o caminho largo, a qual conduz ao inferno, a morte eterna, a condenação. É 2 caminhos, não é 3. Não existe negócio de purgatório, não. Isso é invenção de católico. Não fala nem de católico, é invenção do diabo. Louvado seja Deus. Porque tem muito católico por aí que é mais crente do que muito crente. Tem muito católico por aí que está ciente da verdade de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe ficar em cima do muro, não existe morreu e acabou. Se morrer em Cristo, vai para o céu, mas se morrer sem Cristo, vai para o inferno. É a palavra que diz. Não adianta eu vir aqui te dizer que você
levante a rainha Esther, verte as suas vestes reais, coloca a sua coroa real e vai de encontro ao rei. A Bíblia diz que ela estando no pátio interior da casa do rei, o rei, louvado seja Deus, o rei ali, ele contempla, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, a rainha, e a Bíblia diz que ele estende o seu cetro para ela. Isso significa que ela não ia morrer. Ele achou graça, ele aceitou a sua visita, louvado seja Deus. Mas sabe o que é interessante? É que ela não foi logo de imediato falando o que estava acontecendo, não. Ela foi sábia, aleluia. O rei disse, e sucedeu que vendo o rei a rainha Esther, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o seu versículo 3. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther, ou como é a tua petição? Até metade, aleluia, até metade do reino se te dará. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã, hoje é o banquete que tenho preparado para o rei. Aí ela chama para o banquete. Interessante, ela chama Amã para o banquete junto com o rei. Aleluia, o rei entende que ela tinha uma petição. Louvado seja o nome do Senhor, e torna a perguntar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas antes, a Bíblia diz que depois deste banquete, aleluia, a mãe sai alegre, animado, aleluia, cheio de si, cheio de vanglória. Mas quando ele se depara com Mardoqueu na porta do palácio, e Mardoqueu não se mexe, não se prostra, não dá mínima para ele fica enfurecido. Então ele vai para sua casa, aleluia, louvado seja Deus. Ele reúne ali os seus amigos, os seus conselheiros, a sua esposa, glória a Jesus, e ali começa a contar as suas maravilhas, suas riquezas, aleluia, os seus filhos, tudo que ele tinha, as suas honras, e começa ali, aleluia, falar, mas aí ele vai e diz assim: porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ei, você sabia que você incomoda pelo simples fato de você ter a presença do Espírito Santo na sua vida? Mas ele sempre pergunta por que todo lugar que a gente vai, a gente incomoda alguém. Sabe por quê? Não é por causa de carro, de casa, de roupa, não é por causa da aparência, não é porque tem conta bancária, não é por causa de riqueza, é por causa da presença de Deus na vida da vida, igreja. A presença de Deus incomoda o inferno. Aleluia. Quando alguém se levanta com a tua vida sem mais, sem menos, tem inveja de você, você pode até se perguntar: Deus, eu não tenho um carro, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel, eu não tenho conta bancária, eu não tenho um salário para viver. Por que tanta inveja? Ei, não é do que você tem financeiramente ou material, mas é por causa da presença de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Mardoqueu era um simples cidadão, um simples judeu, mas ele incomodava Amã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nesse momento eu vou estar resumindo, igreja. Aleluia, acredito que a palavra foi embora, que eu não enxergo não, mas enfim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz então que aleluia, que a mulher, eles ali, aleluia, fala com ele para ele construir uma forca e no dia ali falar com o rei para enforcar a Mardoqueu, e ficava tudo bem, ou seja, o seu problema estava resolvido. Aí ele acha com essa palavra boa, louvado seja Deus, ele manda construir a forca, mas enquanto, presta atenção, eu já estou terminando, enquanto a mãe está preparando, louvado seja Deus, a morte de Mardoqueu, louvado seja Deus, Deus estava trabalhando nos bastidores a favor de Mardoqueu e do seu povo. Aí a Bíblia vai nos dizer que o rei Assuero perdeu o sono, e quando ele perde o sono, o próprio Deus permite, aleluia, que mande ler ali os livros das crônicas, justamente aonde contava a história que Mardoqueu
atenção. Amã não se prostrou diante do homem, só perante o Senhor. Aleluia, para que Deus venha honrar a mim e a ti, para que o Senhor venha nos dar o livramento, para que o Senhor venha preparar o de melhor para a minha vida. Aleluia, não se prostre diante do homem, só perante o Senhor. E vida em santidade, vida voltar e santidade com Deus. E Deus, Ele lutará